Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário, em um número um pouco maior do que o costumeiro ultimamente, por conta da onda verde, na expectativa de superar o quanto antes esta pandemia. Todos que rezam conosco através das redes sociais. A liturgia da palavra hoje, ela nos apresenta uma pergunta feita por Jesus a você, a mim, a cada um de nós. Quem sou eu para você? A resposta, muito mais do que uma descrição a respeito da vida e da missão de Jesus, consiste no testemunho da nossa fé. As pessoas convivendo conosco, vendo nosso testemunho de fé, saberão quem é Jesus para nós. Pedro deu a resposta exata: Tu és o Messias. O Filho de Deus vivo é o complemento desta resposta narrada pelos outros evangelistas. O Evangelho de São Marcos, ele tem essa intenção teológica. A intenção teológica de cada evangelista é como se fosse assim, um objetivo com o qual ele ocupou-se em escrever o Evangelho. A intenção teológica de Marcos é fazer essa pergunta: quem é Jesus? E é responder essa pergunta ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele responde, ele torna a perguntar-nos, para que a gente cresça na nossa espiritualidade, na vivência da nossa fé, dando uma resposta cada vez mais exata a respeito de nosso Senhor. Não basta que a gente diga que Jesus é o Messias. É preciso seguir os seus passos. É preciso seguir os seus ensinamentos. Jesus não quer apenas que nós sejamos admiradores dele, dos seus ensinamentos, mas sim seguidores. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é a missão. A missão abraçada com fé, ela se torna sustentável. A missão arrastada, cumprida pelas metades, ela se torna um peso enfadonho, demasiado para as nossas forças. É interessante que esse Messias, que Pedro disse que Jesus o é, foi apresentado na primeira leitura, nesses poucos versículos que nós ouvimos do profeta Isaías. Jesus é aquele que ouviu o apelo de Deus Pai. Ele é o Messias, porque ele não afastou-se dos maus tratos, não retirou as suas costas dos açoites, não afastou a sua face dos que arrancavam-lhe a barba, não afastou o seu rosto dos que lhe davam cusparadas e bofetadas. Ele assumiu essa condição de abraçar o sofrimento, não porque gostasse de sofrer, absolutamente, ele seria masoquista se ele gostasse de sofrer. Ele abraçou o sofrimento porque ele sabia do propósito de Deus Pai, de através da cruz trazer a salvação para a humanidade inteira. E ele deposita toda essa confiança no Pai. O profeta Isaías diz assim: o Senhor é o meu auxiliador. Uma palavra incomum que a gente ouve poucas vezes, mas que aparece duas vezes aqui nesses poucos versículos do profeta Isaías. O Senhor é o meu auxiliador. Por quê? De fato, Deus é fiel. Ele não abandona a ninguém de nós. Ele não abandonou Jesus. Na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 ao 13, está descrito que Jesus, sendo de condição divina, não se apegou ciosamente à sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus Pai
o exaltou e elevou acima de todo e qualquer outro nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Esses versículos do 2º capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses reconhece que de fato Deus Pai é fiel e exaltou o seu Filho Jesus. Assim também Ele o faz com todos nós e confiamos na sua divina providência. Esse Jesus que pergunta aos seus discípulos o que dizem, ou quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ele estava caminhando com seus discípulos, chegando perto da cidade de Cesareia de Filipe. O Evangelho de São Marcos, ele é composto apenas de 16 capítulos. É o menor dos 4 evangelistas. E o Evangelho de São Marcos, como eu disse, ele tem esse propósito da pergunta: quem é Jesus Cristo? Para que nós exercitemos a nossa postura de vida e de fé. No Evangelho de São Marcos, nesses 16 capítulos, em nenhum deles, em nenhum versículo, Jesus está parado em lugar nenhum. Ele está sempre indo de uma cidade a outra, de um povoado a outro, de um lugar a outro, encontrando com as pessoas. Ele está sempre em movimento, para recordar o movimento amoroso de Deus Pai, através do seu Filho Jesus, com a força do Espírito Santo, ao encontro de todos nós. Aonde quer que nós estejamos, sempre Jesus está vindo ao nosso encontro. No Evangelho de Marcos, além de estar sempre em movimento, porque o Evangelho não pode ficar parado, nós encontramos também outro testemunho bonito. Jesus nunca está sozinho, Ele está na companhia dos seus discípulos, interagindo com eles, numa verdadeira catequese, numa evangelização. No Evangelho de Marcos, embora a resposta à pergunta quem é Jesus foi dada por Pedro, essa resposta aparece ao longo de todo o Evangelho, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus vivo, é o Messias, é o Salvador. Para além daquele tão próximo, que conviveu tão de perto com os seus discípulos, ali está o Salvador de toda a humanidade. É assim que nós vamos entender que depois que Pedro fez uma resposta tão iluminada, dizendo tu és o Messias, os outros evangelistas descrevem o elogio que Jesus fez a Pedro. Não foi a carne que lhe revelou isso. Tu, Simão, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O evangelista Marcos não narra esses aspectos por conta da modéstia de Pedro, porque foi Pedro que passou para Marcos, para João Marcos, essas informações. Então ele não quis se autopromover, ele não quis faltar com a modéstia, por isso ele apenas para aqui, nessa resposta, tu és o Messias. É muito interessante esses aspectos do Evangelho. Em seguida, depois de uma resposta tão iluminada, Pedro cometeu um deslize, censurado e corrigido por Jesus. Porque Jesus faz o anúncio da paixão. Ele diz que vai sofrer, que vai ser julgado pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei, morrerá na cruz e ressurgirá. Se nós estivéssemos ali no lugar de Pedro, possivelmente a gente ia fazer a mesma coisa. Imaginem vocês, Jesus dizendo para a gente, olha, não vai ser fácil não, eu vou enfrentar a paixão e a morte. Aí a gente diria para ele, Jesus, você não precisa sofrer esse tanto, a sua dedicação, a sua fidelidade já é suficiente.
Não foi, em princípio, uma má intenção, não. Foi um mau conselho porque estava desvirtuando o propósito de Deus Pai, de que Jesus Cristo tomasse sobre si as dores, as culpas da humanidade toda. Por isso Jesus faz uma advertência que a gente não pode tomar ao pé da letra, não. Jesus diz assim: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não tens os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens, que não querem enfrentar o sofrimento. Vá para trás, vá de retro, Satanás, é a tradução mais exata. E significa que Jesus não está pondo Pedro para ficar longe dele, não. Pedro, vem para trás para você me seguir, porque ele é o Messias ao qual nós devemos seguir e não ficar pensando que nós devemos protegê-lo, porque ele não precisa disso. Não que fosse o Messias para nós ficarmos admirados, apenas contemplando o esplendor da sua vida, mas ser seguidores de Cristo. É isso que Jesus espera de nós. Que as pessoas possam encontrar no testemunho da nossa vida o testemunho de seguidores do Senhor. Que Ele nos ilumine e nos fortaleça, porque o próprio Deus é o nosso auxiliador. Sozinhos nós não damos conta. Nós precisamos do auxílio divino. E Jesus pede a Deus Pai que nos mande o seu Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar, porque Ele é o nosso auxiliador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.